Hoje eu trago uma novidade sobre a lente da Nikon, uma 300mm, que ela lançou há algum tempo atrás, mas só agora está saindo as primeiras fotos de exemplos e coisas assim. Então, esse vai ser o assunto das novidades. Aí, lembro para vocês que mandem perguntas ali, quem está vendo pelo chat, tá? Pode mandar perguntas que no último bloco eu vou responder. Se você estiver vendo o programa gravado, você pode mandar um comentário ali embaixo no YouTube, nos comentários do YouTube, ou pode mandar também um e-mail para assuntoprincipal@fotostv.com.br, beleza? Bom, então vamos a essa análise desse lançamento, que seria a última 300mm da Nikon, a 300mm f4. Então, a 300mm da Nikon, essa série específica, é uma série muito clássica. Ela já vem com ela desde lá da década de 60, 70. Ela vem com 300mm, antes era 4.5, depois ficou 4, daí ela começou a incluir aquele elemento ED de baixa dispersão e coisas assim. E essa lente veio evoluindo com o passar do tempo. Eu cheguei a ter 3 delas. Eu tive a 300 4.5, que era de foco manual, depois tive a FD 300 f4, que era de foco automático, mas ele era com aquele motor que dava um barulhão, e depois tive a FS, que era a última, que era 300 f4 AFS, e ela já tinha o Silent Wave Motor, o SWM, que é aquele motor de autofoco que daí faz foco com todas as câmeras da Nikon, não tem aquela esqueminha de, não funciona com essa, funciona com a outra. Não, essa 300 FS funcionava já com todas. Aí a Nikon lançou recentemente, não sei exatamente a data, tá? Eu acho que foi esse ano, essa aqui, ó, 300 AFS, aí a diferença dela é que ela é EPF e ela tem VR, tá? Então vamos por partes, certo? Vamos por partes. VR. VR para Nikon é o mesmo que IS é para Canon. E na Canon, IS é estabilização de imagem. Na Nikon, VR é redução de vibração. Dá na mesma. É só um nome diferente que os caras inventaram, certo? Então, a antiga da Nikon não tinha esse sistema VR, não era estabilizada. Essa nova é estabilizada. Ok, razoável. PF. PF não é prato feito. É fase Fresnel. Vocês viram aquele programa sobre metalentes, que usa a difração para corrigir a aberração cromática ao invés de usar a refração? Se não viu, dá uma caçada lá nos vídeos, tem lá sobre metalentes. Tá? Isso daqui não chega a ser uma metalente, mas usa praticamente o mesmo conceito, usando a difração para então tentar corrigir a dispersão cromática que acontece quando você tem ali a refração. Tá? Então, ela colocou esse negócio aí, é uma coisa nova nas lentes, né? Ela está colocando agora, nas últimas lentes tele dela, tá vindo isso, né? Nessa 300. E isso, então, é a promessa de redução de aberração cromática dela. E com isso, diz ela que essa daqui é a 300mm, a menor e mais leve 300mm. Pô, tio Nikon, você tá cheio do negócio de dizer assim, a câmera mais sensível, lente mais luminosa, 105mm, a 300 mais a menor e a mais leve. Pô, tu tá bem puxando essa parte comercial, hein? Eu queria saber quem é que é o teu publicitário, porque o cara tá fazendo um trabalhinho, né? Tá trabalhando dia e noite nesse negócio aqui. Só que o pessoal das engenharias lá não está trabalhando, não, porque esse sisteminha dela aqui ficou horrível. E é justamente o que eu quero demonstrar agora, mostrando os primeiros exemplos. E os primeiros exemplos que eu tive acesso dessa lente são do site DP Review. Eles pegaram essa lente e fizeram, então, alguns samples, né, alguns exemplos dela. Então, vamos abrir aqui, ó, no site DP Review, você vai ter a galeria, tá, com os exemplos, certo? Aí eu abri alguns especificamente, tá? Deixa eu ver se eles estão na ordem aqui que eu quero mostrar para vocês. Não, aqui, ó. Quero mostrar esse aqui primeiro,
certo? Então, os caras pegaram essa lente, foram numa pista de motocross, foram num lugar onde faziam corridas de barco, coisas assim para testar ela, então, em alta velocidade, né? Para testar a velocidade de foco, coisas assim. E aí eu comecei a reparar que nos exemplos deles, a maioria dos exemplos era em 5.6, ao invés de ser na abertura máxima. Mas eu cacei e encontrei algumas que eram na abertura máxima e abri eles aqui para vocês. Então esse daqui é um dos casos. Tá? Vou abrir a imagem em 100%. Tá? A fotografia foi feita com uma D500 ou uma D5, alguma coisa assim. Certo? Então, ó, bem nítida, né? F4, cravou o foco no cara, ok. Onde é que está o problema? Alguém aí está enxergando o problema? Alguém vê o problema na imagem? Eu vejo. De um lado do capacete, aqui em cima, você tem uma linha azul de contorno. E do lado de baixo do capacete, aqui na viseira, mais ou menos, ó, perto da viseira para o preto, você tem uma linha vermelha. Meus amigos, isso é aberração cromática transversal. E a aberração cromática transversal, você não consegue tirar ela fechando o diafragma. Então, eles tentaram fazer a maioria das fotos de exemplo em 5.6 para tentar mascarar isso, mas não mascara. A aberração cromática transversal não se reduz com fechar o diafragma. Então, essa lente tem aberração cromática transversal, o que é, assim, um absurdo. Um absurdo. Tá? Por que é tão ruim? Porque eu já tive as outras, e a última, que é a AFS, simplesmente, não tinha aberração cromática transversal. Tinha aberração cromática longitudinal, que é aquela que aparece principalmente nos pontos que estão fora de foco. Mas se está fora de foco, não é o assunto da fotografia. Né? Agora, essa daqui, aparece aberração cromática nas coisas que estão em foco. Como isso, minha gente? Como é que os caras me fazem um negócio desse? Tá? Aí, qual é a explicação para isso? Tá? Vamos abrir aqui, ó, a fórmula ótica. Essa daqui era a 300 F4, aquela comum. Tá? Eu vou abrir a fórmula ótica dela aqui. Ó. Certo? Estão vendo que é razoavelmente simples a fórmula ótica? Apesar de que, simples mesmo, depois eu vou mostrar para vocês o que é. Tá? Então, uma fórmula ótica razoavelmente simples. Aqui, deixa eu pegar nas especificações quantos elementos ela tem. Ela tem, deixa eu ver aqui, onde é que está escrito isso? Ah, está aqui em cima. Não está aqui em cima. A Nikon tá até escondendo a quantidade de elementos que o negócio tem, mas tem 2 elementos ED, que é o elemento que é feito para tirar a aberração cromática, certo? Então tem 2 elementos ED, que é Extra Low Dispersion, tá? Que é de baixa dispersão. Tem 10 elementos no total em 6 grupos. Achei, tá aqui, ó. 10 elementos em 6 grupos. Tá? Eu não consigo dar zoom aqui no site, mas é isso. Se vocês entrarem no site da Nikon, é isso. Tá? Agora vamos abrir a outra, que é essa novidade cheia da... Né, chegou tentando ser, então, a menor e mais leve e coisas assim. Vamos ver a construção dela. Olha só a construção dela. Perceberam a complexidade disso? Sabe o que os caras fizeram? Para colocar o VR, eles têm que colocar um módulo de VR, que são alguns elementos ópticos ali. Daí, para encurtar o tamanho dela, sabe o que os caras fazem? Eles colocam como se fosse um teleconverter atrás, um teleconversor atrás da lente. Um teleconversor é uma lente colocada com o sistema telefoto. Tá? Então, se você tem esse sistema telefoto, você encurta a distância focal total que você tem na lente. Só que isso é como se fosse uma lente de aumento colocada atrás. Isso não amplia só a imagem, amplia todas as aberrações ópticas, incluindo a aberração cromática. Então, por isso que essa lente, apesar de ter aquele elemento PF, que não funcionou, ela tem aberração cromática, porque eles reduziram demais o tamanho dela, e aí
criou a aberração cromática, certo? É algo inacreditável. Eu não acredito que os caras conseguem fazer um negócio desse, sabe? Porque a lente tinha um projeto muito bom, vinha evoluindo, certo? Vinha evoluindo, era um projeto muito bom. Tá, quer colocar o VR? Ok, coloca o VR. Eu sei que a Nikon escolheu colocar a estabilização de imagem na lente e nunca vai admitir que é melhor a estabilização de imagem no sensor. Ela nunca vai admitir isso. Mas ok, coloca então a unidade VR. Mas não tenta encurtar alguns centímetros a lente só para poder chamar, só para o teu publicitário poder chamar de menor lente 300mm, porque vai aumentar a aberração cromática. Tá? Aí eu tenho outros exemplos aqui. Ó. Se aquele ali não foi o suficiente, vocês podem pensar assim, tá, mas se eu fechar um pouquinho a lente, vai diminuir? Ó, aqui, ó. Essa daqui foi com 5.6. 1 ponto de luz fechado. Olha ali a aberração cromática de novo. Ó. No topo do capacete e ali, de um lado ela é azul, do outro lado ela é vermelha. Aberração cromática transversal. Não adianta você fechar a lente. Não tem o que fazer. Ela foi construída com isso e ela vai ter isso. Ah, mas eu podia usar o Photoshop e ir lá e modificar, né? Sim, mas tu quer ter o trabalho de ter que fazer isso em todas as fotos? Tu está pagando $2.000 pela lente? Segunda coisa, sempre que você faz essa alteração, você mexe em todos os pixels da fotografia. Por mais que o algoritmo do Photoshop seja bem elaborado para conseguir tirar só essa parte da aberração cromática ali, ele acaba tirando uma nitidez meio que geral da imagem. Às vezes é muito forte, dependendo do nível de correção que você faz, às vezes é fraco. Nesse caso, não vai ser tão forte porque a franja da aberração cromática, apesar de ser muito brilhante, é fina. Só que vai tirar a qualidade. E você está pagando $2.000 pela lente, certo? Enquanto a anterior, que não tem aberração cromática transversal, está $1.500. Tá? Mas logo vai ser descontinuada. Compre ela antes de ser descontinuada, porque essa nova... Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. No cromado, se você quiser testar uma lente para ver se ela tem aberração cromática, vai em alguma coisa cromada. Cromado é brilhante, sempre aparece aberração cromática. Olha aqui, ó. Tá aqui, tá em tudo aqui nesse carrinho. De um lado vermelho, de outro lado azul. E você tem aberração cromática também a longitudinal, tá? Ó, é essa mancha azul aqui desse lado, tá vendo? Só que a aberração cromática longitudinal, se você fechar um pouquinho a lente, conserta ela, e ela só aparece em coisas que estão fora de foco. Então, ok. Agora, a transversal não podia ter numa lente desse nível, desse padrão. Aí, tem um outro exemplo aqui, ó, de pássaro, de fotografia de pássaro, porque daí eu vou mostrar exemplos meus de fotografia de pássaro com aquela 300mm mais antiga. Olha o olho aqui da gaivota. Vou caçar aqui. Olha o olho da gaivota. Amigo, a gaivota vai ir para a night e ela passou uma sombra vermelha no olho. Ela está querendo arrasar essa noite. Não, é aberração cromática transversal. Não é maquiagem na gaivota. Tá? Lamentável isso. Vou mostrar alguns exemplos, então, né, da anterior. Fotografias que eu mesmo fiz quando eu usava na D300 e na D700. Tá? Já faz algum tempo que eu não uso Nikon. Mas eu quero mostrar justamente situações de altíssimo contraste. Olha só, altíssimo contraste, tá? O tatuzinho aqui, ó, tá bem no contraluz e não tem aberração cromática nenhuma, ó. Tá vendo? Nenhuma. Se fosse com essa lente nova, de um lado do tatu ia estar uma linha vermelha, do outro lado ia estar uma linha azul. Ninguém quer isso. Tá? Então, num contraluz não apareceu. Nessa outra fotografia aqui, ó, de um beija-flor, tá? Também ele está praticamente num contraluz aqui, nada, ó, não tem aberração cromática transversal. Aí eu peguei essa fotografia aqui justamente porque aqui embaixo eu encontrei a aberração cromática longitudinal, que é aquela azul, que a nova também tem.
Tá? Mostrei ali para vocês naquela fotografia do carro que ela também tem. Só que essa aberração cromática não incomoda tanto porque ela não está no teu assunto que está em foco, ela está nas coisas que estão fora de foco, e se você fechar um pouquinho a lente, ela se corrige. Agora aquela outra não. E aí o mais incrível é o seguinte, ó, eu tenho aquela 200mm f4 da Pentacon, que é lá de 1960 e bolinha, eu mostrei num outro programa para vocês também. Um programa acaba trazendo referência de outro. Se tu se inscrever no canal, tu vai estar sempre antenado de todos os programas que acontecerem e vai ser bem fácil de ir procurar e caçar essas referências, tá? Mas é uma 200mm f4 da Pentacon de 1960 e alguma coisa, que eu demonstrei aqui como que ela funcionava, a adaptação na Fuji. Aí eu fiz uma fotografia com ela, também num contraluz, né, um pouco mais fraco o contraluz, mas para mostrar que essa lente, olha só, olha a nitidez da lente, de 1960 e pouco, não tem nenhum elemento ED, nada, não tem nenhuma correção específica. E não tem aberração cromática transversal. Tá? Então, pô, em 1960 os caras estavam fazendo lente já tele que não tinha aberração cromática transversal. E como é que tu me faz agora, nós estamos em 2016, tio Nikon, como é que tu me apronta uma dessas só para poder chamar a lente da menor 300mm? Ha! De acordo com as leis da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Para você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Para você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Para você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.